A dualidade. O que é a dualidade? Bem, de forma bem simples e direta, a dualidade é o estado de se ter duas partes, não em oposição absoluta uma com a outra, mas em existência simultânea. Duas partes, dois lados, dois polos. E o que isso significa então? O que significa a dualidade? O que significa essas duas partes? Você ter duas partes, você ser duas partes. Significa que você pode ser o bem e o mal, que você tem dentro de si o yin e o yang. Isso é ruim? Eu penso que não. Sejam bem-vindos, eu sou Marcel Simões e lhes convido a pensarem comigo. Falando em dualidade, não podemos realmente deixar de começar este assunto pelo símbolo mais conhecido quando o tema abordado é duo, duplo, dualidade. E que símbolo é esse? Estamos falando do símbolo Yin e Yang. Mas você sabe o que cada um dos lados desse símbolo representa? Eu vou explicar um pouco para vocês. O Yin é o lado representado pela cor preta. Representa, entre outras coisas, calma, intuição, sombra, caos, lua e o feminino. O Yang, e é Yang, tá, pessoal? Muitos leem Yang, mas em mandarim, o G do final não se pronuncia. Então, o correto é Yang. O Yang é representado pela cor branca, simboliza energia, racionalidade, luz, ordem, sol, masculino. Isso, claro, são alguns exemplos, pequenos exemplos, poucos exemplos, para imprimir o que um lado representa em relação ao outro, para deixar evidente que um lado é oposto ao outro. Mas, na verdade, verdadeiramente falando, eu prefiro pensar que um lado complementa o outro, que um lado completa o outro. Ok, pessoal? Vamos pensar um pouco. O que seria da ira sem a calma? Da sombra sem a luz? Do feminino sem o masculino? E aqui, meus irmãos, a ordem dos fatores realmente não alteram o produto. Já ouviram essa máxima? Aqui ela se aplica bem. Não importa em que posição cada um dos lados está, se ele é o primeiro a ser apresentado ou se ele é o segundo. O importante é que um completa o outro. Um é oposto ao outro, mas o resultado final é de complemento. Um completa o outro. A sombra é completada pela luz, o dia é completado pela noite, o bem pelo mal,
o doce pelo amargo, e dentre outros tantos pontos de dualidade que nós podemos falar aqui e não sairmos do pensamento tão cedo. Mas vamos dar continuidade. Em outras palavras, a ordem que os elementos são colocados não tem ação direta, não alteram o nosso pensamento. E que pensamento é isso? É o pensamento de que sempre que há essa dualidade, sempre que há esse oposto, quando os dois se juntam, se completam, na verdade nós temos o equilíbrio. Nós temos o equilíbrio das coisas. É aí neste ponto que vamos manter nosso pensamento sobre a dualidade. Penso eu que a dualidade pode ter também como referência ou como ligação direta o equilíbrio, como eu disse anteriormente. O equilíbrio que muitas vezes nos falta, e que se aprendermos a trabalhar este ponto em nós, seremos capazes de aceitar, viver e pensar muito melhor. Vamos analisar. O excesso de qualquer coisa geralmente será causador de muita dor de cabeça para você. E aqui eu estou falando metaforicamente, ok, pessoal? Sem poder, sem conhecimento sobre a arte da medicina, metaforicamente falando. Tudo que você tem em excesso provavelmente lhe resultará em um grande problema, em uma grande dor de cabeça. Aí sempre vai ter os que dizem, né, os que vão dizer, mas eu queria ter excesso de dinheiro. Será que queria mesmo? Será? Não seria melhor ter apenas o suficiente para as suas necessidades, para o seu bem-estar? Afinal de contas, nossa filosofia maçônica já nos diz algo a respeito disso. Mas vamos nos manter no foco da dualidade. Vamos manter nosso pensamento na dualidade. Em loja, a dualidade está representada fortemente no pavimento mosaico, constituído por um conjunto de quadrados brancos e negros colocados alternadamente entre si. Todos nós já vimos. É quase que um dos primeiros impactos que temos ao adentrar em loja. O símbolo, pavimento mosaico, remete claramente para a dualidade, mas também para a harmonia entre os opostos. Cada quadrado de uma das cores está rodeado de quadrados de outra cor. Então, penso que ali, no pavimento mosaico, assim como no mais conhecido símbolo do bem e do mal, o Yin e Yang, os antigos, ou as culturas antigas, queriam nos mostrar que a harmonia entre os opostos é a fonte, caminho para o equilíbrio. Se soubermos equilibrar as emoções, os recursos e tudo mais em nossas vidas, poderemos então, meus irmãos, dela tirar maior proveito, maior
conhecimento. Isso faz sentido para vocês? Respondam nos comentários se vocês conseguem ter essa mesma percepção, esse mesmo racional sobre a dualidade. Mas por hora vamos continuar pensando juntos. Quanto tempo, energia ou recursos você já empregou em determinado assunto só porque você pensa A e uma outra pessoa pensa B? E isso deixa você perplexo. E você quer provar para aquela pessoa que a sua versão, o seu ponto de vista, o lado A, é que está correto, é o que está correto. Você está focado naquilo, determinado naquilo, empregando todas as suas energias, todos os seus recursos para provar que o seu ponto de vista, que a sua percepção, que o seu lado é o correto. Com isso, vocês estão o tempo todo em discussão, em atrito, neste debate. Pois eu lhes digo, meus irmãos, se isso estiver acontecendo com você neste momento, pare. Não quero que você abandone a sua briga, seus ideais, seu ponto de vista. Não é isso. Só quero que você seja mais inteligente e equilibre seus conceitos. E de que forma isso pode ser feito? É simples? Não é. Mas de que forma a gente pode fazer? De que forma a gente pode ganhar, se é que existe um ganhador, se o propósito é ter um ganhador, um perdedor no final, mas de que forma a gente pode ganhar uma discussão, uma análise, saindo do nosso ponto de vista, da nossa rota de estudo, para que a gente possa então entender o outro lado. Vamos ver aqui para frente. Se você está há tempos tentando convencer alguém, ou até mesmo você próprio, de algo que não lhe pareça certo, faça como o Yin e o Yang. Faça como o pavimento mosaico. Veja o outro lado. Sinta o outro lado. Seja o outro lado. Em resumo, pratique a dualidade. Pare de pensar apenas com os seus pensamentos convictos e veja o porquê parece ser tão difícil para o outro lado aceitar o seu ponto de vista. Comece a olhar com os olhos do lado oposto. Eu já fiz isso por diversas vezes, meus irmãos. Já fui convicto em meus pensamentos e nem a mais calma alma me fazia mudar de ideia. Até que, ao estudar sobre maçonaria e entender um pouco sobre o que é polir a pedra bruta, me deparei com o pavimento mosaico. E logo eu liguei esse símbolo ao bem e o mal nas minhas convicções, nos meus pensamentos. E foi aí que eu me questionei. Como pode aqui, neste local onde eu estava, num templo, em uma loja, como pode aqui ter um símbolo que em meu pensamento, em minhas buscas, me remetia ao certo e ao errado, me remetia ao bem e ao mal, à direita e à esquerda? Como isso era possível? Qual era a lógica disso? Qual era o fundamento disso? E então, com o passar dos tempos, pude ver a simplicidade e a formidável razão para que isso estivesse disposto ali. E que razão é essa? Aquilo que nós falamos um pouco atrás, aí, alguns
segundos atrás. A razão do equilíbrio, da dualidade. Uma das mais claras formas de se formar uma mente aberta, mantendo o equilíbrio, mantendo a dualidade. E isso significa que quando você está num estado de sombra, não significa que você seja a sombra. Isso é só um dos seus lados. O importante nesse momento é você entender até que ponto você vai ser sombra e quando é que você vai deixar o lado da luz tomar ou voltar ao controle da sua vida. Mas veja bem, um controle provisório, vamos por assim dizer. Por quê? Porque aqui a gente acabou de ver que o importante é ter o equilíbrio. Então, nem sempre você vai ser sombra, nem sempre você vai ser luz. O ideal é você se espiritualizar, você se entender para que você possa ter o equilíbrio entre os seus dois lados. Para que você não possa ser no seu dia a dia só sombra ou só luz. Que você tenha o equilíbrio. Um exemplo disso, você é uma pessoa que vai querer falar sim, somente sim, para tudo que lhe perguntarem? Não, é impossível isso, é impossível. Assim como é impossível você também ser aquela pessoa negativa ao ponto de tudo não, 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 não. Não pode, isso não é sadio, não é possível. Quando é que você vai viver mais feliz, mais completo? Quando você tiver a dualidade, quando você souber o momento de ser o sim e o momento de ser o não, o momento de falar o sim e o momento de falar o não. Entendem? Deu para puxar um pouco o pensamento de vocês, para aguçar um pouco sobre a dualidade, onde ela está presente em todos os lugares, na natureza, no dia a dia, na sua casa. Na sua casa você tem, exemplo simples, toda a eletricidade da sua casa, ela tem um negativo e um positivo. Em você ela está presente. A dualidade está presente em tudo. E a gente vai ser cada vez mais feliz e cada vez mais mente aberta quando a gente conseguir enxergar, viver e manter a dualidade, o equilíbrio entre essas duas forças. E é isso, pessoal. E aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, que tenham pensado comigo e até a próxima.